Você pode amar ou odiar, mas não tem como ignorar a figura de Luiz Inácio Lula da Silva dentro do contexto histórico e político do Brasil. De operário metalúrgico no ABC Paulista a presidente da República, sua trajetória é marcada por lutas, polêmicas, escândalos e conquistas. Faremos a abordagem em 2 vídeos: sua origem, sua ascensão política, alianças controversas, denúncias de corrupção e até sua prisão décadas antes da Lava Jato. Prepare-se para um mergulho profundo nos bastidores da história recente do Brasil. Assista até o fim e deixe sua opinião. Qual a imagem que você tem de Lula? Vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 27 de outubro de 1945, no seio de uma família humilde, em Caetés, então distrito de Garanhuns, no agreste pernambucano. Ainda criança, Lula e sua família migraram para São Paulo em busca de melhores condições de vida, como parte do grande fluxo migratório nordestino rumo ao Sudeste. Na capital paulista, estabeleceu-se na região do ABC, onde ingressou na vida profissional como operário metalúrgico. Com o tempo, destacou-se nas fábricas do polo industrial. Durante a década de 1970, Lula ganhou notoriedade nacional como líder das greves dos metalúrgicos no período da ditadura militar, enfrentando repressão e se tornando um símbolo da resistência dos trabalhadores. Em 1980, junto com intelectuais, sindicalistas, artistas e outros militantes progressistas, Lula foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, PT. Partido que nasceu com a proposta de dar voz aos trabalhadores e às camadas mais pobres da sociedade. Esse momento marcou o início formal de sua trajetória política, que viria a impactar profundamente a história do Brasil. A trajetória política de Lula rumo à presidência da República foi marcada por persistência e readequações estratégicas ao longo do tempo. Após fundar o Partido dos Trabalhadores, Lula disputou sua primeira eleição presidencial em 1989. Na ocasião, chegou ao segundo turno contra Fernando Collor de Mello, mas foi derrotado em uma campanha marcada por forte polarização e ataques à sua imagem. Lula tentou novamente em 1994 e em 1998, enfrentando Fernando Henrique Cardoso nas 2 ocasiões. Em ambas, sofreu novas derrotas. Seu perfil combativo e a associação direta com pautas sindicais, embora mobilizassem uma base fiel, geravam resistência em setores mais conservadores e no mercado financeiro, que temiam uma guinada radical caso fosse eleito. Foi então que, em 2002, Lula promoveu uma transformação profunda em sua imagem pública, adotando um tom mais conciliador e moderado, que ficou conhecido como o Lulinha Paz e Amor. A mudança foi orquestrada pelo marqueteiro Duda Mendonça, que reformulou sua comunicação e contribuiu decisivamente para aproximá-lo do eleitorado médio e das elites econômicas. Um marco importante dessa virada foi a divulgação da Carta ao Povo Brasileiro, na qual Lula se comprometeu com a responsabilidade fiscal e com o respeito aos contratos, tranquilizando o mercado financeiro e mostrando que um eventual governo petista não promoveria rupturas radicais. Essa combinação de carisma, experiência e uma nova postura diante dos desafios do país foi essencial para sua vitória histórica nas eleições de 2002. Apesar de ser reconhecido como uma das principais lideranças sindicais de oposição à ditadura militar, Luiz Inácio Lula da Silva também foi alvo de controvérsias e teorias que colocam em dúvida certos aspectos de sua atuação durante esse período. Um dos pontos mais debatidos é a suposta relação com o Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, órgão de repressão política do regime militar. Alguns críticos levantaram a hipótese de que Lula teria atuado como informante do DOPS.
especialmente durante os anos em que liderava greves de metalúrgicos no ABC paulista. Essas acusações nunca foram comprovadas, mas continuam sendo motivo de debate, especialmente em contextos eleitorais, quando o passado dos candidatos volta à tona com mais intensidade. Outro elemento que alimenta essa controvérsia é a relação entre Lula e o delegado Romeu Tuma, figura de destaque na estrutura de segurança da ditadura e posteriormente senador. Tuma teria garantido tratamento diferenciado a Lula durante sua prisão em 1980, quando o líder sindical foi detido por incitar greves consideradas ilegais pelo regime. Há relatos conflitantes sobre o nível de proximidade entre os dois, o que acaba dando espaço para especulações. A prisão de Lula, que durou 31 dias, é vista por muitos como um marco simbólico de sua luta contra a repressão, mas também está cercada de rumores que persistem até hoje. Enquanto apoiadores reforçam a narrativa de resistência e enfrentamento ao autoritarismo, opositores tentam lançar dúvidas sobre seu papel real durante o período militar. Antes de chegar ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva já era uma figura central na política e nos movimentos sociais brasileiros. Sua atuação de destaque teve início nos anos 1980, quando se consolidou como a principal liderança sindical do país. À frente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, Lula comandou grandes greves operárias que desafiaram diretamente o regime militar e reacenderam a luta por direitos trabalhistas e democracia. Em 1986, Lula foi eleito deputado federal por São Paulo com uma das maiores votações do país. No Congresso, teve participação ativa na Assembleia Nacional Constituinte, contribuindo para a elaboração da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Apesar de seu mandato ter sido breve, sua atuação parlamentar marcou um importante passo na transição da militância sindical para a política institucional. Ao mesmo tempo, Lula liderava o crescimento do Partido dos Trabalhadores, PT, que fundara em 1980, com uma proposta inédita de unir trabalhadores, intelectuais e movimentos sociais em uma estrutura partidária democrática e combativa. O PT rapidamente se tornou uma força política nacional. Sob sua liderança, o partido avançou das margens do sistema para ocupar um espaço de protagonismo, culminando com a vitória eleitoral em 2002. Esse período pré-presidencial consolidou Lula como símbolo da ascensão das classes trabalhadoras na política brasileira, uma trajetória rara que uniu carisma, visão estratégica e forte identificação com as lutas populares. Ao longo de sua trajetória política, Luiz Inácio Lula da Silva cultivou relações estreitas com diversos líderes da América Latina, especialmente os de orientação progressista ou socialista. Entre os nomes mais emblemáticos dessa rede estão Hugo Chávez, da Venezuela, Evo Morales, da Bolívia, e Fidel Castro, de Cuba. Essa aliança ideológica e política refletia o esforço de fortalecer uma frente latino-americana contra a hegemonia neoliberal dos anos 1990 e início dos 2000. Nesse contexto, em 1990, foi criado o Fórum de São Paulo, uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores, sob a liderança de Lula, em parceria com o Partido Comunista de Cuba. O objetivo era reunir partidos e movimentos de esquerda da América Latina para debater estratégias comuns diante do colapso da União Soviética e o avanço das políticas de mercado na região. O Fórum se tornou um espaço de articulação política entre diversos grupos da esquerda continental. No entanto, a iniciativa e os vínculos de Lula com certos líderes foram alvos de críticas, especialmente por sua proximidade com governos considerados autoritários. Seus adversários argumentam que a relação com regimes como o de Chávez ou Fidel representava uma contradição frente ao discurso democrático do PT. Além disso, teorias e acusações mais graves também circularam,
ligando o Foro de São Paulo a redes de narcotráfico e movimentos armados, como as Farc, na Colômbia. Embora essas acusações nunca tenham sido comprovadas judicialmente, elas alimentaram o discurso oposicionista e ajudaram a reforçar a narrativa de que o projeto político da esquerda latino-americana abrigaria elementos radicais e ilegais. Essa tensão entre solidariedade regional e críticas à proximidade com regimes autoritários segue sendo um dos pontos mais controversos da trajetória internacional de Lula. O primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado em 2003, trouxe importantes avanços sociais e econômicos, mas também foi abalado por um dos maiores escândalos políticos da história recente do Brasil, o Mensalão. Em 2005, veio à tona a denúncia de um esquema de compra de apoio parlamentar, revelado pelo então deputado Roberto Jefferson. O escândalo envolvia um repasse regular de mesadas a deputados da base aliada, em troca de apoio ao governo nas votações do Congresso. No centro das acusações estavam figuras de alto escalão do Partido dos Trabalhadores, como José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil e homem forte do governo, o tesoureiro Delúbio Soares e o presidente do partido à época, José Genuíno. As investigações indicaram que recursos públicos teriam sido desviados e utilizados para sustentar o esquema, por meio de contratos fictícios com agências de publicidade. Um nome que voltou a surgir no escândalo foi o de Duda Mendonça, o publicitário responsável pela campanha vitoriosa de Lula em 2002. Duda admitiu ter recebido pagamentos por serviços eleitorais por meio de contas no exterior, o que levantou suspeitas sobre a origem e legalidade desses recursos. Embora ele tenha alegado que o dinheiro era fruto de acordos com o PT e não envolvia recursos públicos, a revelação causou forte impacto na opinião pública. Outro aspecto polêmico do caso envolveu denúncias sobre o uso de recursos para financiar campanhas de aliados políticos de Lula em outros países da América Latina, dentro de um suposto esforço de fortalecer governos de esquerda na região. Apesar do desgaste, Lula conseguiu se manter no poder, promovendo uma reforma ministerial e reposicionando sua base de apoio. O Mensalão, contudo, deixaria marcas profundas no partido e em sua própria trajetória, além de abrir caminho para o surgimento de novas crises nos anos seguintes. A história de Lula até seu terceiro mandato continua, mas essa parte fica para o próximo vídeo. E ainda tem muito por vir. Então, já deixe seu like, se inscreva no Entre Fatos e Lendas e marque o sininho para receber as notificações do canal. E claro, comenta aqui embaixo. Qual a sua opinião sobre Lula? Nos vemos em breve.